Boa noite a todos. Então aqui André Bona falando mais uma vez com vocês aí para a gente fazer mais uma palestra online. Sejam todos bem-vindos ao nosso blog de valor. Então, nosso tema de hoje é desmistificando a Bolsa de Valores. A Bolsa está repleta de boas oportunidades esperando você. Então vamos bater um papo hoje aí sobre investimento em Bolsa. Bom, quando a gente faz um comparativo da Bolsa com relação à renda fixa, que são essas aplicações conservadoras, como CDBs, por exemplo, a gente tem, num período de 10 anos aí fechado, de 2003 a 2013, o índice Bovespa tendo uma variação positiva de 440%, e o CDI, que é o Certificado de Depósito Interfinanceiro, que é a referência da renda fixa, tendo uma rentabilidade de 259%. Então, observem, olhando esse gráfico que mostra as rentabilidades desses dois indicadores, observem como um indicador ele tem uma linha quase que reta, que é o CDI, e o outro indicador ele tem uma linha completamente nervosa, completamente volátil, que a gente fala, com muitas oscilações para entregar o resultado no final. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando da diferença básica entre o investimento em renda fixa, que são investimentos, como eu falei, CDBs, poupanças, LCIs, letras de câmbio, debêntures, títulos públicos, e investimentos em ações, que vão ter essas oscilações todo o mercado. Vocês podem olhar que essa parte, esse momento aí de uma queda acentuada aqui que nós tivemos foi justamente a crise de 2008. Então, observem como a renda variável, ela em longo prazo, ela sempre nos traz uma expectativa de rentabilidade superior. Até porque qual sentido teria em você sair do investimento que não tem tanto risco para ir para um investimento de risco para ter uma expectativa de rentabilidade inferior? Isso não faz o menor sentido. Por que você vai correr risco para ganhar menos? Então não faz sentido. Então no longo prazo a expectativa é sempre que os investimentos em renda variável, inclusive em bolsa de valores, que é uma das formas de renda variável, ele seja superior, bem superior aos investimentos livres de risco. Bom, e aí quando a gente começa a olhar a rentabilidade do índice Bovespa desde 1992, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver aí até 2012 uma rentabilidade de 4.311%, tá? E com muitos períodos aí de crises. Então, crise do México, crise da Rússia, crise da Argentina, crise dos Estados Unidos. Então, vocês observam que mesmo assim, no longo prazo, a rentabilidade das ações, do índice de ações, é muito expressivo com relação a qualquer outra modalidade de investimento, ok? E aí, quando a gente começa a falar disso, a gente começa a pensar o seguinte: poxa, mas o que é uma carteira de ações? Quando eu compro ações, o que eu estou fazendo? Eu estou emprestando dinheiro para alguém? Quando você compra uma ação, o que acontece? Você não está comprando, não está emprestando dinheiro para uma empresa. Você está comprando um pedaço dessa empresa e está se tornando sócio dessa empresa. Então, o seu objetivo como sócio de uma empresa é ganhar dinheiro com o lucro que essa empresa tem, não é isso? Então, imagine que você vai montar uma empresa aí no segmento onde você atue. Qual é o seu objetivo? Obter uma lucratividade com a sua atividade. Então, da mesma forma, quando você compra ações de uma empresa, você vai estar buscando a rentabilidade que vai ser proveniente da capacidade dessa empresa gerar lucro. Então, uma empresa que não tenha lucro, não vai ser possível com que ela te entregue resultado. E aí, o risco que você está é exatamente o mesmo risco quando você é proprietário de uma empresa. Se essa empresa não tiver performance lucrativa ao longo do tempo, as suas ações vão se desvalorizar naturalmente e você não vai ganhar dinheiro, seu patrimônio vai se valorizar. E, ao contrário disso, ela mantendo uma política, uma gestão eficiente e sendo alinhada, digamos assim, com as expectativas do mercado para o segmento onde ela atua, ela provavelmente vai entregar bons resultados e você vai se beneficiar com isso. Então é importante a gente entender que o investimento em ação, ele não é um investimento onde você está colocando dinheiro numa empresa com a obrigatoriedade que a empresa te devolva esse dinheiro. Não, é lógico que você tem uma equipe de profissionais para buscar essa rentabilidade aí através das atividades da empresa. Porém, você é um sócio. Então, como sócio, você vai correr os riscos pertinentes a um sócio quando tem uma empresa, que é ganhar quando ela dá lucro e
ter desvalorização quando ela dá prejuízo. Então, esse é um conceito básico que é muito básico, obviamente, mas é importante a gente dizer aí, porque muitas vezes a gente vê investidores, né, que têm a sua primeira experiência com bolsa e criam uma expectativa um pouco irreal no seguinte sentido, de não entender muito bem qual é o papel que ele desempenha enquanto sócio de uma empresa e qual é a expectativa que ele deve ter para aquilo ali. Então, às vezes, uma determinada ação se movimenta, ele se assusta e acha que aquele movimento ali é porque o mercado está contra ele, ou alguém roubou, ou alguma coisa nesse sentido. E não necessariamente, a empresa tem que dar lucro, né? E a empresa não deve nada para ele está escolhendo ser sócio dessa empresa aí, perfeito? Então, quando eu compro uma carteira de ações, o que eu estou vislumbrando é a participação societária, né, nessas empresas aí. E aí a gente se depara com alguns aspectos aí culturais, né? Um desses aspectos diz respeito aí, por exemplo, que vale a pena a gente mencionar, tem a ver com a cultura, né? A cultura de bolsa em países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, é normal que as pessoas tenham as suas economias em bolsa. Não é como aqui, que a gente normalmente coloca a economia na poupança ou num CDB no máximo, né? Então, nos Estados Unidos é normal que isso ocorra, mas por que isso ocorre em países desenvolvidos, né? Por dois motivos. Primeiro, um deles eu vou falar mais adiante nos próximos slides aí, mas um deles é porque o americano ele tem a cultura de investir, né, no desenvolvimento econômico do próprio país e se entende que a perspectiva de ganho de longo prazo é mais elevada com ações. Então, isso faz com que, naturalmente, as pessoas procurem investimento em ações. Então, observem que 30% dos americanos, 30% de toda a população americana investe em bolsa, né, e que esse recurso dessa população americana, esse recurso que está investido em bolsa pelas pessoas, ele representa 60% de toda a poupança americana. Ou seja, de toda a população, né, você tem 60% do dinheiro que está guardado pelas pessoas em ações. Então isso é uma questão americana, é uma questão cultural, até porque, né, você imagina que a taxa de juros em países desenvolvidos é muito baixa. Então se você colocar aquilo lá no que seria similar a uma aplicação um CDB, por exemplo, você vai ganhar tipo 0,5% ao ano, né, e vai ter inflação, então você vai ter uma rentabilidade negativa. Então é natural que se busquem alternativas de investimento com a rentabilidade superior em médio e longo prazo para poder ganhar dinheiro. Então isso aí em mercados, né, em países desenvolvidos é uma coisa muito mais normal de ocorrer. Quando a gente fala aqui de alguns números, né, para ilustrar isso que a gente está falando, a gente tem um número aí de investidores, né, pessoa física na Bolsa, né, por exemplo. Então observe que no ano 2000 a Bolsa tinha 77 mil pessoas físicas, tá? Pessoas físicas cadastradas na Bolsa, CPFs cadastrados na Bolsa. E aí, de 2000 até 2012, esse número subiu de 76 mil para 587 mil, né, CPFs cadastrados na Bolsa. Então, isso aí mostra o crescimento da Bolsa, né, o crescimento da participação das pessoas no Brasil em Bolsa de Valores. Agora, se a gente fizer uma continha aqui simples, né, nós vamos ver que de uma população de 200 milhões, nós estamos falando aí, opa, até faltou zero aqui na minha calculadora, deixa eu ver aqui, 200 milhões, nós estamos falando nada menos de 0,30% da população, certo? Contra, por exemplo, nos Estados Unidos, 30% da população que a gente viu. Então, seriam 10, 100 vezes mais pessoas investindo em bolsa, né? Então, isso é um dos aspectos da marca cultural aí nessa questão, né? Então, olhando esse gráfico, olhando esse crescimento acelerado, a gente pode pensar, nossa, então já tem muita gente em bolsa, né? E aí, se a gente também raciocina que isso, ainda com essa elevação, representa menos de 0,3% da população brasileira, então a gente vê o seguinte, o investimento em bolsa no Brasil ainda está muito no início, não é verdade? Ele ainda é muito novo, tem muito espaço para crescimento e tudo mais. Bom, um outro dado também tem a ver com o volume médio de negócios por dia, né? Então, nesse
nesse aspecto, a gente vê que nós tínhamos aí em torno de 22 mil negócios na Bolsa, né, no ano 2000, e hoje a gente tem aproximadamente 752 mil negócios na Bolsa por dia, fechando aí 2012. Em termos de volume financeiro, para vocês terem uma ideia, a Bolsa saiu de algo em torno de 70 milhões por dia, né, também nesse período todo aí que a gente está falando, para algo em torno de 7 bi negociados diariamente no pregão da Bovespa. Tá? Então, olha só o crescimento financeiro, de volume de negócio e tudo mais, que a Bolsa vem trazendo ao longo dos anos. E a gente precisa fazer alguns comparativos aí, algumas colocações aí, né, para que a gente possa embasar o desenvolvimento aí dessa questão. Então, observe que se eu tivesse feito um investimento de 50 mil reais no investimento tradicional, né, como um CDI, hoje eu teria 180 mil reais. E se eu tivesse feito em 2003, 10 anos atrás, um investimento no índice Bovespa, eu teria 270 mil reais. E aí cabe a gente fazer uma explicação um pouquinho aqui do que é o índice Bovespa. Pensa que dentro da bolsa são negociadas ações da empresa. Imagina uma feira, tá? E nessa feira, em vez de vender tomate, em vez de vender alface, batata, pastel, não sei o que, você tem as ações das empresas sendo negociadas e você vai lá, negocia com o comprador, vendedor, e vai negociando aquilo ali e vai trocando de mão, né? O proprietário vai se modificando. Primeiro sou eu, aí depois é outra pessoa e por aí vai. Então, imaginem que cada ação cada ação de uma empresa, ela vai ter a sua oscilação de preços naturalmente durante cada dia de pregão. E assim ao longo de uma semana, ao longo de um mês, ao longo de um ano e tal. Então, essas negociações, elas vão ter uma variação para cada ação. Para cada ação vai ter uma negociação diferente. Vai ter uma oscilação de preço diferente. Então, essa oscilação ela é específica de uma determinada ação. Então, existe o índice da Bolsa, que é o índice Bovespa, que ele é como se fosse um indicador, ele é um indicador, na verdade não é como se fosse, ele é um indicador, é um índice, né, o próprio nome já diz, é um indicador que serve como termômetro de como foram as atividades da Bolsa, né. Se tivesse um número para representar as atividades da Bolsa, esse seria o índice, é o próprio índice Bovespa, é um dos parâmetros. Só que o índice Bovespa, como é que ele é calculado? Ele é uma carteira de ações, ou seja, um grupo de ações, uma carteira teórica de ações, né, que inclui as ações 80% mais líquidas do índice, da Bolsa. Então ele pega todas as ações que foram negociadas, ele vai lá, pega as ações que foram que representaram 80% do volume de negócio e do volume financeiro. Então essas ações vão compor o índice na participação, não igualmente, na participação que cada uma delas tem. Então aquela que é mais negociada vai ter um peso maior, aquela que é menos negociada vai ter um peso menor e tudo mais. Então quando a gente fala que alguém investiu, né, ou o índice Bovespa, ou a rentabilidade do índice Bovespa, a gente está dizendo que este índice, essa carteira teórica formada por normalmente entre 60 e 64 ações, essa carteira, ela teve uma rentabilidade X. Então, esse é o índice Bovespa. Agora, cada um de nós vai ter uma rentabilidade diferente porque nós não vamos escolher sempre exatamente as mesmas ações que compõem o índice, né? Então, o índice Bovespa ele é um indicador. E aí, como é que eu faria para investir? Eu quero investir, ter uma rentabilidade igual a do índice Bovespa. Existe como você fazer isso, através de fundos de investimento que pegam todo o dinheiro dos investidores e aplicam nas ações nas mesmas proporções do índice Bovespa, ou em ETFs, né, como o BOVA11, por exemplo, que é um fundo negociado em bolsa, que ele vai ter também a carteira do índice Bovespa, certo? Então existe essa diferença entre você investir em ações e o desempenho do índice, que é totalmente diferente. Então você pode ter desempenhos completamente diferentes. E aí eu vou mostrar para vocês alguns ativos, como que foi a valorização desses ativos e no mesmo período que a gente vinha falando antes. A gente está vendo aqui que em 10 anos o índice Bovespa, né, os 50 mil, teria virado 270 mil. Agora, se eu tivesse feito um investimento só em loja americana de 50 mil, né, eu teria 1,75 milhões. Se eu tivesse
pegado 5 mil, 50 mil e tivesse feito um investimento totalmente em Souza Cruz, eu teria 950 mil. Se eu tivesse um investimento totalmente ali em Ambev, né, eu teria 650 mil. Se eu tivesse todo o investimento em Gerdau, eu teria 464 mil. Em Vale, 367 mil. Então, observem que o Ibovespa é uma média, é a carteira teórica média, né? Porém, eu tenho no mercado de ações inúmeros exemplos de investimentos que possam ser diferentes aí. Uma coisa que a gente também tem que ser muito franco é o seguinte: eu mostrei para vocês alguns investimentos aqui, Lojas Americanas, Souza Cruz, Ambev e tal, com uma performance muito superior ao índice Bovespa. É lógico que esse é um exercício, né, que a gente fala que isso seria você ser um profeta do passado, né, que é você olhar a rentabilidade que passou e falar, essa aqui foi melhor, então essa aqui foi a melhor opção de investimento. Quer dizer, depois que o mercado acontece, é muito fácil escolher a melhor opção. Então o nosso objetivo aqui não é dizer que você deveria ter investido em lojas americanas, porque ninguém saberia dessa valorização nesse período, antes, com antecedência, dessa forma. E aí tem duas formas, né, que um acionista, que é um investidor em ações, vai ganhar dinheiro. Perfeito? Então, primeiro, eu posso ter uma expectativa, certo, de ganhar dinheiro com a distribuição de dividendo. O que é isso? É o lucro da empresa. Se essa empresa for trabalhando e ela tiver lucros de forma consistente, todo ano ela vai ter que distribuir esses lucros para os acionistas. E eu vou receber a minha parte proporcional à quantidade de ações que eu tenho. Então isso é uma forma de eu ganhar dinheiro com ações. Ou seja, o lucro da companhia vai ser distribuído para os proprietários da empresa, eu sou um proprietário da empresa, então vou receber a minha parcela referente àquele lucro ali. Essa é uma forma. E a outra forma é a valorização daquelas ações. Né? Então, normalmente, uma empresa que tem lucros sucessivos, ela vai ampliando suas atividades, vai crescendo tudo mais, e isso vai gerar uma valorização nas suas ações. Vai crescendo em patrimônio, em negócio e tudo mais. Então, além de você ter, ao longo do tempo, um aumento dos dividendos ano a ano, né, porque ela vai crescendo mais, lucrando mais e tal, você vai ter a própria valorização dessas ações que equivaleriam à valorização da empresa como um todo. Né? E isso vai ser expresso justamente nas cotações. Perfeito? Então aqui, ó, quando a gente pega um exemplo, olha só o que acontece, por exemplo, com o Marco Polo aqui em 9 anos. Né? Um crescimento de 1.156% nas suas cotações. Né? Por quê? Uma empresa gerando lucro de forma constante, né? Ela se torna cada vez mais desejada pelos investidores que querem retorno, e aí isso faz com que as pessoas queiram comprar mais ações, e essa vontade, esse desejo de ter algo que te dá um retorno bom, vai elevando o preço das ações. Então isso aqui é um exemplo, né, de valorização em função disso. Observem que ainda que uma empresa tenha lucros que vão aumentando dia a dia e tudo mais, observem que ainda assim, as oscilações das suas cotações, elas não serão nunca sempre em linha reta. Tá? Elas nunca ocorrerão em linha reta, tipo assim, vai subir eternamente. Por quê? Porque o mercado oscila. Então, tem momentos, por exemplo, vou dar um exemplo esdrúxulo aqui. Vamos supor que eu seja um grande banco, que eu tenha muitas ações, um grande banco europeu, por exemplo, que tem muitas ações da Marco Polo. E aí essas ações da Marco Polo estão lá, crescendo, empresa lucrando e tal. Só que chega um dado momento, eu estou numa crise aqui no meu banco e eu preciso me desfazer das minhas ações para botar dinheiro em caixa. Então eu posso entrar vendendo a mercado. Isso pode forçar o preço de uma ação a cair naquele momento em que eu estou fazendo aquela venda. Né? O mercado todo vai ver a ação cair, mas isso não significa que a empresa ficou ruim, ou que a empresa deixou de ser boa agora, ou que não sei o quê, ou que não está mais vendendo, nada a ver. Então, movimentos de curto prazo, como vocês podem ver no gráfico aqui, ó, aqui, esses movimentos sempre vão acontecer, sempre vai ter uma oscilação nos preços, mas sempre vai prevalecer no médio e longo prazo
a qualidade dessa empresa de gerar resultado. Observem que num país que tem o mercado de capitais desenvolvido, o que acontece? Você tem o mercado de ações e você tem uma situação que é o seguinte, o investidor, né? Então nós como investidores, a gente vai lá na bolsa, compra ações, certo? E quando a gente compra ações, a gente está, num primeiro momento, por que uma empresa emite ações? Porque ela quer crescer, então ela precisa captar recursos, então ela atrai novos acionistas que queiram participar do projeto. Então a gente vai, investe nessa empresa, vira sócio dessa empresa, né, e ela vai investir no país, ampliando fábrica, contratando gente, abrindo loja, fazendo lá o processo de expansão que ela definiu. Né, e isso gera crescimento e renda para a própria população do país, que aí vai nos afetar na outra ponta enquanto fornecedores de mão de obra, executivos, trabalhador, ou mesmo que tenhamos empresas de outros prestadores de serviço, enfim, vai nos afetar, vai gerar crescimento e renda para a gente. Com essa renda adicional, né, a gente vai consumir produtos e serviços no próprio país e a outra parte nós vamos poupar. Né? Então isso, essa parte que nós vamos consumir mais recursos, né, comprar um carro mais caro, comprar um apartamento maior, comprar um aparelho eletrônico mais caro, ter uma qualidade de vida melhor, né, isso vai gerar mais receita para as próprias empresas do país e isso vai valorizar, vai gerar lucratividade para as empresas e vai me retornar também na forma de dividendos. Né? Então é por isso que em países desenvolvidos, né, em países aí, Estados Unidos, Alemanha e tudo mais, o que ocorre? É natural que as pessoas tenham uma participação efetiva no mercado de capitais. Porque isso, né, o mercado de capitais desenvolvido, ele impulsiona as empresas, gera poupança para o investidor e crescimento para o país. É diferente dessa característica que às vezes a gente tem de chegar e botar numa poupança ou numa aplicação financeira, onde a gente, na verdade, está emprestando dinheiro e o dinheiro não está gerando valor ou crescimento econômico. Ele fica dentro de uma realidade financeira. Né? Então, não de forma direta, é lógico que isso pode gerar crédito para as empresas e tal, não sei o quê, mas não é um investimento direto da forma como a gente faz via mercado de capitais. Ok? E aí existem os tipos de ações. Né? Então, nesses tipos de ações, assim, os três tipos comuns, mais comuns que a gente conhece, são as blue chips, né, ou ações de primeira linha, as mid large caps, né, ou de segunda linha, e as small caps. É interessante a gente ter em mente que a diferenciação dessas ações se dá pelo tamanho, pelo porte das empresas, mas principalmente pela liquidez. O que é liquidez? A quantidade de negócio que essas empresas possuem em bolsa. Então, isso não significa, não é nenhuma análise de juízo de valor que uma empresa é melhor gerida do que outra, ou que uma empresa é melhor do que outra. Tá? Isso não existe. Você pode ter empresas small caps, mid large caps, com a gestão mais eficiente, com a lucratividade maior, inclusive, não em termos absolutos, de repente, mas em termos relativos, do que empresas que sejam blue chips. Tá? Então, isso também tem que ficar muito claro, que os tipos de ações eles estão associados à liquidez principalmente e ao porte, não necessariamente à lucratividade ou à gestão daquilo ali. Elas não estão endossando que uma empresa que se enquadre lá como blue chip, que tenha maior liquidez, que ela seja necessariamente uma empresa melhor. Essa classificação não entra nesse mérito. Tá? Então isso é importante também. E hoje, quando eu vou fazer uma tomada de decisão aí, de investimento, o que a gente faz? Como é que eu faço então para comprar ações? Né? O que eu tenho que fazer? Então são 5 passos simples. Você vai fazer um cadastro numa corretora, então você vai escolher uma corretora de valores, fazer um cadastro simples, preencher a ficha cadastral, cópia de identidade, CPF, comprovante de residência, beleza? Não precisa reconhecer firma, isso vai ser enviado para a corretora. Aí você vai ter uma conta na corretora. Tá? Então observe isso aqui, você vai ter uma conta na corretora. Então você vai ter a sua conta na corretora e a conta no banco. Então aqui, sua conta na corretora, sua conta no banco. Aí você vai pegar e mandar dinheiro da sua conta no banco
para a sua conta na corretora. Perfeito? O dinheiro na conta na corretora só sai para a sua conta no banco no seu CPF. Não tem como sair de outra forma, tá? E aí você vai fazer uma TED, vai vir o dinheiro aqui para a sua conta na corretora, e aí você vai estar com a conta na corretora e você vai dar uma ordem de compra e venda, né, para um assessor de investimento que lhe atenda, ou mesmo pelo home broker que você tem acesso, e a corretora vai executar essa ordem na bolsa. Então, na hora que você executar, por exemplo, vou dar uma ordem de comprar 1000 ações, lojas Renner, LREN3, a mercado. Então, vai ser executada essa ordem e aí essas ações ficarão vinculadas ao seu CPF e ficará tudo custodiado na própria bolsa, né? Na CBLC, que é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, que vai centralizar o registro de quem é o dono daquelas ações. Então, a corretora em si, ela é uma intermediária nesse processo. Tá? Você não tem como ir direto na bolsa e comprar, porque a bolsa não vai regular quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro. Então ela não está nesse meio. Então você é a corretora que vai fazer esse controle. Então ela que vai ter o sistema de risco, para eu tenho 100 mil, vou comprar 200 mil, se ela vai permitir isso ou não. Né? Então ela que vai fazer esse controle. E aí, se essa corretora como intermediária, inclusive qualquer corretora, tá, qualquer uma, vier a quebrar, por exemplo, não interessa, porque na verdade você tem as ações que estão na CBLC. Então se isso acontecer, você vai pegar uma conta em outra corretora e dizer, agora eu quero que saia, eu quero ter acesso às minhas ações pela outra corretora. Então é assim que funciona, tá, em termos aí de segurança e o processo de compra e venda de ações em bolsa, beleza? Então o que a gente está falando? Eu faço uma TED on doc, né, com o suporte da corretora, envio uma ordem, né, a corretora executa a ordem e a corretora acredita os ativos aí na minha conta de custódia. E aí sim eu sou sócio da empresa. Então esse é o passo a passo. Essa ordem eu posso dar por um home broker, né, que é uma ferramenta, um sistema ligado com a corretora, ligado com a bolsa, que vai me dar acesso às cotações online. Então, eu posso fazer dessa forma e colocar ali minhas próprias ordens. Eu estou vendo ali Grendene, Itaúsa, LLX, Itub4. Né? Eu posso configurar essa tela aqui do jeito que eu quiser. Eu vou ter ali as minhas negociações ali e vou fazer exatamente do jeito que eu quiser. Tá? Vou configurar, acompanhar o mercado, quero comprar, clico aqui em comprar, tá? Então vai aparecer a boleta de compra. Aqui, ó, é a lista de compradores e vendedores, o que a gente chama de book de ofertas. Né? Então ali eu tenho quem está querendo vender e por quanto e qual valor. Então basta que eu coloque ali uma ordem para comprar no valor que o cara está querendo vender, se eu quiser naquele valor, e assim eu terei a compra efetuada e serei dono daquela ação. Então simples, com acesso aí. Hoje você tem as ferramentas com acesso em celular, em tablet, né? E no seu notebook, seu computador, seu desktop. Então, muito simples de você operar. Aqui as boletas, como eu falei, né? A boleta de compra, a boleta de venda, coloca a quantidade, o valor, né? E tudo mais. Então, assim que vai se desenrolando aí a sua negociação em bolsa. E aí aquela pergunta, né? Tá, ótimo, entendi como é que funciona. Como então eu compro e como então eu vendo? O que eu compro e o que eu vendo? Bom, existem duas escolas principais de análise aí, que são a escola fundamentalista, né, e a escola técnica, a escola de análise técnica de ações. Tá? Então essas duas escolas são as principais escolas, né, são as únicas escolas, na verdade, que vão me dar uma possibilidade de tomar a decisão se eu compro ou não compro uma determinada ação. Então, como é que é a lógica dessas escolas aí? Então, você tem a escola fundamentalista. A escola fundamentalista ela vai se basear que você vai escolher ações para comprar por fundamentos. Então, o que são fundamentos? São se a empresa é bem gerida, se ela é lucrativa, como é que está o nível de endividamento dela, se aquele setor que ela tem é um setor promissor, se é um setor que tem interferência governamental, ou se aquele negócio que ela trabalha tende a acabar, ou é um negócio ainda que tem muito tempo e ela está se inovando ou não. Esses são indicadores fundamentalistas. E aí, o objetivo de quem faz uma decisão de compra em ações por análise fundamentalista é encontrar o que se chama de valor justo. Né?
né? O que seria o valor justo de uma ação para a empresa XYZ, né, uma vez que existe uma perspectiva de que ela tenha o fluxo de caixa futuro, ou seja, ela gere caixa, ela gere lucratividade para os próximos anos em tais valores, por exemplo. E aí ela vai tentar achar esse preço. Então vamos supor que você tem uma análise fundamentalista que diga lá que uma determinada ação, o preço justo dela, por exemplo, o preço-alvo seria R$30. E ela está sendo negociada no mercado por 22, por exemplo. Então, nesse caso, você vê que ela está sendo negociada abaixo daquele preço que o mercado entende, né, ou que você, na sua análise, entende que ela valeria. Então, você vai fazer essa compra para se aproveitar dessa situação e obter uma valorização por esse motivo, certo? E aí você vai usufruir disso no longo prazo, receber seus dividendos e tudo mais. Então, essa é a escola de análise fundamentalista, tá? Então, para um investidor fundamentalista, não importa muito se as ações no curto prazo vão cair ou vão subir. O que importa para ele é o seguinte: imagina que você fez uma avaliação, viu lá e achou, como esse exemplo que eu dei, que a ação a R$22 nessa empresa é um bom negócio. Aí, no movimento de curto prazo, essas ações dessa empresa caíram para 18, né? O que um investidor fundamentalista fala? Ele vai pensar, o raciocínio dele é o seguinte: bom, se era um bom negócio a 22, então mudou alguma coisa? Não, mudou o gestor morreu, veio agora uma fábrica da China, se instalou e vai pegar todo o mercado. Não teve nada disso. Teve alguma alteração que justifique essa desvalorização na empresa, que vai fazer com que aquele negócio tenha mais dificuldade de desenvolver? Não existe. Então, a 18 é um negócio ainda melhor que a 22, então ele compra mais. Então, o investidor fundamentalista ele só vai sair de uma ação se as perspectivas para aquela empresa, em termos analisando o negócio dela em si, se essas perspectivas piorarem. Senão, ele vai comprando e vai fazendo a sua posição ali, sempre com horizonte de longo prazo. Já a análise técnica, ela não tem nada a ver com isso. Tá? Ela não quer nem saber se a empresa dá lucro, se ela não dá lucro, se ela vai nem quer saber nem o que ela produz. Não está nem interessada. O que a análise técnica quer estudar é o seguinte: existem oscilações nos preços das ações. Ponto. Eu quero ganhar dinheiro com essas oscilações. A lógica da análise técnica é essa. Então, para poder me posicionar comprando ou vendendo ações, eu vou estudar os gráficos que é a representação dessas oscilações de preço das ações. Então, a tomada de decisão por análise técnica ela tem a ver com isso, tem a ver com as oscilações das ações, dos preços das ações, e essas oscilações que eu quero identificar pontos de entrada e saída, independente de resultado, o que é que seja. Então, ela vai se basear em parâmetros estatísticos, né, para a minha tomada de decisão. E aí, né, algumas coisas que a gente vai ouvir, né, por exemplo, eu já ouvi histórias de pessoas que quebraram na bolsa, né, não tinham uma estratégia bem definida, não tinham uma estratégia bem definida, não conheciam os riscos da operação e não fizeram um balanceamento adequado dos seus investimentos. Né? Então, acontece isso, acontece. Às vezes a pessoa está achando que está comprando uma ação porque ela vê um código lá sendo negociado, mas está fazendo uma operação no mercado alavancado, no mercado de futuros, por exemplo, ou com opções, não sabe como é que funciona, os riscos daquele tipo de mercado, que não são ações. Tá? Ou alavancando, imagina que você tenha 100 mil e você compre 500 mil. Né? Então você está alavancando. Então se cair 20% de 500 mil é 100 mil. Você tinha 100 mil, você perdeu tudo. Tá? Então esse é um exemplo aí. Então o que você tem que fazer? O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o seguinte: entender cada mercado da renda variável, né, os riscos e os potenciais de ganho e conhecer as operações que existem. Né? E aí são várias operações. Tem operações de long e short, né? Tem operações vendido, onde você pode ganhar dinheiro com a queda das ações. Você tem as operações, né, comprada, compra, subiu, vendo, ganho. Você tem uma série de operações que você pode fazer nos mercados, né, para tentar ganhar dinheiro. E operações de prazos curtos, curtíssimos, né, que são aquelas operações conhecidas como day trade, as operações de médio prazo, swing trade, que é aquela, não, médio prazo não, swing trade, que são aquelas que você fica alguns dias, algumas semanas com ações, operações mais de médio e longo prazo, que aí você vai levar a posição, fazer 3, 4 operações por ano, por exemplo, né, então, são essas coisas aí que podem acontecer. E principalmente, você operar, tomar suas decisões de compra ou não,
de acordo com o seu perfil. Cada investidor tem um perfil diferente. Então é importante que vocês só tomem só façam a tomada de decisão de acordo com o seu perfil, porque tem investidor que pode tomar um prejuízo de 2% e entrar em pânico. Tem investidor que vai tomar um prejuízo de 30% e não vai sentir nada. Por quê? Porque ele está confortável com aquilo. Então, toda vez que a gente toma uma decisão de investimento fora do nosso perfil, isso gera um desconforto, o emocional começa a ser impactado e, neste caso, a gente começa a perder a qualidade ali, ou o objetivo, ou a estratégia, né, da nossa operação. Perfeito? E sempre diversificar. Então, isso aí é uma coisa, tá, é uma regra básica de investimentos também. E, normalmente, como as pessoas operam? Normalmente, o que as pessoas fazem? Elas vão lá, né, não estão vendo a palestra aqui, estão lá vendo o William Bonner falar. Aí o William Bonner fala assim, hoje a Bolsa de Valores de São Paulo operou estável. Né? Aí você pensa assim, aqueles caras lá da palestra ficaram jogando baralho o dia todo, nada aconteceu, foi estável, uma calmaria, jogando dominó, truco e o que quer que seja, né, porque acabou estável. Só que o estável significa que ela abriu, que ela fechou próximo da abertura, mas ela pode ter oscilado o dia inteiro, que é o que normalmente acontece. Então foi um pandemônio no mercado e o cara está dizendo que aquilo foi estável. Só que para quem está vendo a informação, foi estável. Né? Aí fala, nossa, uma outra informação, a empresa tal vai anunciar um lucro recorde, né? Anunciou um lucro recorde. Aí você fala, nossa, que maravilha, vou comprar as ações amanhã logo cedo, porque vão subir as ações e tal, tal, tal. Quando você toma a decisão de investimento por notícias, principalmente notícias vindo de mecanismos de comunicação de massa, que não tem nada a ver especializado, tenha certeza de uma coisa, você será o que a gente chama de sardinha, que é a base da cadeia alimentar. Tá? Você será uma sardinha onde os peixes maiores vão te consumir, perfeito? Porque você está tendo a última informação, a informação mais atrasada de todas. Né? Porque a imprensa ela só vai te dar uma informação de coisas que já aconteceram. E a tomada de decisão tem a ver com perspectivas futuras. Então, quando esse resultado de uma empresa saiu, ou você acha que só você recebeu aquela informação? Né? Você acha que só você acha que todo o mercado, todos os analistas de mercado, dos bancos de investimento, das gestoras, das corretoras, toda essa galera toda aí, você acha que ninguém tinha noção de qual eram as expectativas com relação ao mercado, com relação a esse resultado? Você acha que ninguém estava acompanhando como é que estavam as vendas, como é que estava a perspectiva de lucratividade? Ninguém estava acompanhando isso. Aí todo mundo esperou sair no Jornal Nacional para poder saber. Isso é uma viagem, isso não é assim. Então, muitas vezes, por exemplo, você pode ter uma expectativa, vamos supor que você tivesse uma expectativa que um banco fosse ter um lucro recorde. E aí o banco anunciou realmente o lucro recorde. Né? Só que o mercado estimava que esse lucro seria de 15 bilhões, e ele foi de 13, mas o 13 foi recorde. Se o mercado estimava que seria 15, então, na verdade, as ações já estão precificadas hoje, né, alguns dias atrás, algum tempo atrás, com a perspectiva de 15. Então, quando veio 13, elas vão se desvalorizar, mesmo elas tendo sido recorde. Então, normalmente no mercado, a gente sempre fala o seguinte, não, ó, o indicador ou o resultado foi tal e a expectativa era tal. O que importa é isso, a expectativa do mercado era tal frente ao que está acontecendo. Porque a expectativa do mercado já estava criando uma situação de que seria tal condição. Então, se você se basear na mídia, você sempre vai entrar atrasado. Sempre vai entrar atrasado. Não tem como você entrar bem posicionado. Então, quando acontece isso, o que vai acontecer? Você sempre vai comprar atrasado, você sempre vai comprar ao preço elevado e sempre vai vender o preço baixo. Você vai ser a última pessoa ali a ter informação. Então, isso é imprescindível que se tenha compreensão. Né? Então você não deve comprar ou vender ações baseado em notícias, né? Nem em dicas quentes que não existem. Tá? Isso é uma lenda urbana. Não existe dica quente. Então o importante é você ter uma estratégia e seguir com rigor.
E aí nós vamos falar de um exemplo de uma estratégia gráfica, né, de análise técnica. Nós não estamos falando de análise fundamentalista aqui, nesse momento, tá? Neste momento, que é o rastreador de tendências, né, o rastreador de médias móveis. Então, uma ferramenta simples, prática e racional para auxiliar na tomada de decisão. Essa estratégia ela obedece à seguinte lógica. Ela não vai querer acertar o menor preço, nem o maior preço. O que ela quer é te dar uma renta, é fazer com que você consiga pegar uma tendência, caso essa tendência esteja definida, né? Então, neste caso, você tem os gráficos, né? E você vai ver o seguinte. Aqui, essas barrinhas azuis e vermelhas são as cotações. Aqui você tem uma média mais lenta. E aqui você tem uma média bem curtinha aqui que está junto dos candles, ó. Certo? Então, qual é a lógica disso aqui? Você vai plotar isso na sua análise gráfica e toda vez que a média mais curta, que é essa que caminha próximo aos candles, cruzar a média mais longa para cima, é uma oportunidade gráfica de compra por média móvel, e toda vez que ela cruzar para baixo, é uma oportunidade gráfica de venda por média móvel. Então repare que sempre você não vai pegar o melhor preço de compra, nem o melhor preço de venda, porque você não é um bruxo, né? E aqui tem estratégia, não tem bruxaria, perfeito? Então, o que você vai fazer? Você vai tentar identificar esses pontos, né? Aliás, você não vai identificar esses pontos, mas você vai tentar pegar o movimento, seguir um pedaço do movimento aí quando o fluxo estiver definido, quando a tendência estiver definida. Então aqui é um exemplo de como você pode usufruir, né, de um movimento como esse e aqui principalmente se proteger em períodos de queda. Tá vendo? Então um exemplo simples aqui que a gente pode ter de proteção de operação no mercado utilizando a análise técnica. Aqui é um exemplo de estratégia. Então por que a gente pega esse exemplo de estratégia? Porque é um exemplo de uma estratégia que está definida. Eu não vou precisar olhar um jornal, né, que me dá a informação atrasada para saber se eu vou comprar ou se eu vou vender. Eu tenho uma estratégia definida e eu vou executar essa estratégia. Aqui nós estamos dando exemplo de análise técnica, mas eu poderia ter uma estratégia definida de análise fundamentalista, né, onde se chegar a tal preço eu entendo que vale a pena comprar. Então essas coisas todas aí, o importante é você ter uma estratégia definida de acordo com o seu perfil, onde você vai tomar suas decisões de compra e venda e não ficar igual uma sardinha pulando, né, sem saber o que vai acontecer com o mercado, né? Então aqui um outro exemplo aqui, ó, olha só o exemplo que nós vamos dar agora. Média móvel, né, com OGX, olha só, olha como já se ganhou dinheiro operando por média móvel com OGX. E observe o seguinte, aqui deu venda em OGX acima de R$21, tá? Agora, de lá para cá, houve, né, vários motivos gráficos de saída de OGX. Então a pessoa que está com OGX até hoje, desculpa, não foi por nenhum motivo nem fundamentalista nem gráfico, né? Foi por um motivo de teimosia, né? Porque por fundamento a empresa que tinha uma expectativa de produzir tanto de petróleo, de tanto de não sei o que, tanto não sei o que, nada daquilo aconteceu, nem chegou perto. Então como é que ela ia entregar os resultados que se esperava dela? Então, por fundamentos, ela já foi demonstrando que não era uma boa opção. Depois, por gráfico, ela deu as saídas também. Então, não depois cronologicamente, mas, né, ela teve saída por quem executasse as duas estratégias aí. As duas principais escolas de análise não estariam posicionados nela, pelo menos não do 21 até os centavos, né? Então, você observe que tendo uma estratégia definida, você não teria por que ter perdido, né, toda essa desvalorização que essa ação teve aí, não. Tá? Então, aqui, ó, lá naquela primeira quedinha dela lá, de 18 para quase 13, né, uma queda de 52%, você já estaria fora, já teria vendido aqui, ó. Né? Então aqui um exemplo que você está vendido e ganha dinheiro. Aqui é um exemplo de operação vendida, é quando você pode fazer uma operação especulativa para ganhar dinheiro na queda. Isso também pode ser feito, tá? Aí é uma estratégia um pouquinho avançada aí que é legal você ter aí com o serviço de assessoria de investimentos para te orientar como é que faz isso. Beleza? Um outro exemplo, média móvel. Esse exemplo é um exemplo de livro, né? Digamos assim.
onde você teve uma valorização de 1.171%, né, nas lojas Hering, na HGTX3, em 20 meses. Então, o seu 10 mil virou 127.100 em 20 meses. Mas aí você vai falar, poxa, mas por que ela subiu tanto assim? Bom, se a gente falar por que ela subiu um dia ou uma semana, não tem. Mas se a gente olhar todo o período, vocês vão lembrar que as lojas Hering vendiam 3 camisas lá por R$10 lá na loja americana que a gente comprava para pintar na escola, né? Para pintar aquelas coisas que a gente pintava lá que estragava tudo e tal, né? Aula de educação artística, né? Então depois a empresa se modernizou, resolveu se modernizar, abrir suas lojas em shopping, melhorar a coleção e tal, ter um outro posicionamento e isso fez com que ela começasse a vender produtos com maior valor agregado e tivesse uma lucratividade superior. Então teve todo um movimento fundamentalista também que apareceu naturalmente no gráfico, né, e quem tomou a decisão por gráfico também se deu bem, certo? Então esses são exemplos aí. E aí quando a gente fala de média móvel, é interessante a gente entender o seguinte: por que este é um exemplo de estratégia? Primeiro porque elas vão seguir tendências, né? Ela é uma estratégia simples e visual, eu não tenho que ficar achando nada, não tenho que achar nada, né? Ela vai me proteger nos momentos de queda, porque ela vai me dar a saída, ela vai me permitir ganhar com a queda, eu vou poder fazer operações, ela me dá uma possibilidade de fazer operações vendidas, ou seja, para ganhar dinheiro com a queda. Eu posso configurar as médias para operações de longo e curto prazo, e elas são flexíveis e se adaptam ao perfil do investidor. O eu acho tem que sair da vida do investidor. Por quê? Você tem conclusões, né? Suas conclusões vão se basear em fatos, em dados, em análises, sejam elas análises fundamentalistas ou análises gráficas. Você não tem nenhuma necessidade de achar nada, achar da sua cabeça. Sabe por quê? Porque eu posso dizer para você que o que você acha individualmente, o que eu acho individualmente, é irrelevante, não interessa. Não interessa e não tem a menor importância. Tá? O mercado ele não está interessado em saber o que você acha, o que eu acho. O mercado é o mercado. E você pode achar a coisa mais certa do mundo. Mais certa do mundo. Mas se só você achar, o que vai importar é o que o mercado vai achar. E é aquilo que vai acontecer. Então, muitas vezes a pessoa vai e fala assim, eu vou fazer uma compra de uma ação tal porque cruzou a média móvel para cima. Aí passou um pouquinho, aquela ação não pegou uma tendência, ela voltou e deu uma saída na média móvel, aí de repente ela deu uma saída lá com uma perdazinha de 1%, 2%. Ah não, não vou sair não porque eu acho que ela pode se recuperar. Se você definir uma estratégia de entrada por média móvel e saída por média móvel, que aquele é o seu objetivo da operação, e você começa a falar lá no meio do negócio, na hora que é para sair, falar assim, não, porque a China, porque Olimpíada, Copa do Mundo, que eu isso, que eu li, que aquilo, William Bonner, Miriam Leitão, blá 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 blá. Desculpa, você vai ficar à deriva. Você vai ficar à deriva, você já se perdeu. Aí você deixa de ser um investidor e passa a virar, sabe o quê? Um torcedor. Um torcedor. Aí você está perdido, meu amigo, porque essa ação pode despencar 20% e aí você depois vai achar que é bom sair porque você já está desesperado. Quando podia ter saído ali com 1%, 2% de queda, que deu a saída. Então, o achismo, ele não vai te ajudar. O que vai te ajudar é ter uma estratégia definida para você fazer as suas operações. Perfeito? Seja fundamentalista ou seja análise técnica. Não importa, mas tem que ter. E aí é importante saber porque o mercado financeiro, o mercado, né, de renda variável, ele não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem tio, não tem nada. Não tem ninguém que vai, não, beleza, deixa eu desfazer aqui isso aqui, porque tadinho, fulano não sabe. Isso não existe. Isso não existe. Então, como isso não existe, você não pode ficar refém da situação. Você tem que ter estratégia, você tem que ter informação, você tem que se preparar para poder fazer investimento de forma consistente. Então, não adianta você, às vezes, ter suas teorias conspiratórias ou
ou até às vezes em alguns casos, né, uma certa arrogância com o mercado, porque o mercado ele não vai te perdoar. E ele vai fazer você virar um torcedor desesperado, apaixonado. Então, se não tiver uma estratégia correta, né, correta no seguinte sentido, definida, né, as suas chances de ser bem-sucedido são muito baixas. Tá? Então, se você não tiver disciplina, estratégia, em estudar muito sobre o mercado, em ser assessorado e tudo mais, você vai se expor a risco além do que deve. Entendeu? Então a gente sempre gosta de deixar esse recado pronto, um recado muito bem dado, muito claro, porque é comum, porque a gente gosta que as pessoas realmente aprendam sobre o mercado e consigam obter retorno, não por sorte, mas porque elas conseguem se desenvolver e ter retorno de forma consistente ao longo dos anos. Que esse é o desafio. Então a pior coisa que acontece é quando alguém que nunca investiu em bolsa entra no mercado em bolsa, começa a fazer um investimento, aí compra um negócio sem ter estratégia nenhuma, aí o negócio sobe, ele vende, aí fala, nossa, eu sou o bicho, sei, entendi de bolsa, já sei, vou ganhar dinheiro. Vai apanhar. Vai apanhar. E às vezes a nossa capacidade de atendimento ela fica restrita, porque a decisão é do investidor. E aí, às vezes é melhor você fazer uma operação e perder, mas que tinha uma estratégia, entrada, saída definida, tudo certinho, do que fazer uma primeira toda louca e ganhar. Porque aí, amigo, você vai ver o seu ego subindo e isso vai te dificultar o aprendizado. Então, tem que ter disciplina, tem que aprender e tem que, obviamente, executar. Né? Tem que executar e sentir e tudo mais, mas não tem que ter aquele sentimento emocional de mercado, ai que sacanagem, fizeram isso comigo, não sei o que, não tem isso. Tá? O mercado não é assim. Então, tem que estar preparado, tem que estar tranquilo, tem que estar bem assessorado para você tomar as suas decisões e conseguir obter uma rentabilidade de forma constante. Bom, aqui embaixo tem um banner, tá? E esse banner é um banner que a gente coloca ali caso você tenha interesse que a gente faça uma avaliação dos seus investimentos. Então, não só de bolsa, mas de renda fixa e tudo mais, a gente tem um serviço de assessoria de investimentos que te auxilia a encontrar as melhores oportunidades de investimento disponíveis em mais de 100 bancos.